Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos ver uma propriedade da matéria, que é a condutibilidade. A condutibilidade, ela tem dois tipos, que é a térmica e a elétrica. Nós vamos ver primeiro a térmica. E antes de nós iniciarmos, nós temos que entender que a condutibilidade, o que é? É algo que conduz, que leva, tá? Então, nós vamos ver a condutibilidade térmica. Ela é uma forma de energia, tá? Que ela é relacionada à temperatura de um corpo. Quando se fala de um corpo, não quer dizer necessariamente um corpo humano, do corpo que está sendo trabalhado ali, tá? E essa temperatura do corpo, quando tiver dois corpos com a temperatura distinta, ou seja, temperaturas diferentes, e elas entrar em contato entre si, o corpo que tem a temperatura maior, ela vai passar energia para aquele corpo que tem uma temperatura menor. Ou seja, a tendência é que o corpo que está mais frio vai esquentar e o que está mais quente, ele vai esfriar. E esse movimento, essa energia em movimento, o movimento da energia, conforme melhor entender, a gente chama isso de calor, tá? E para que essa condução dessa energia, para que ela seja levada, tem alguns materiais que a gente chama de bons condutores e outros não. Por exemplo, o calor ele é transmitido através de alguns materiais com bastante facilidade. Materiais ou corpos, vamos dizer assim, né? E essa característica que tem essa facilidade para levar o calor, nós chamamos de condutibilidade térmica. Entre eles, nós podemos dizer, por exemplo, que o ferro, o alumínio, tipos de metais, eles levam eles têm essa condutibilidade térmica, né? Eles transmitem essa energia. Outros que não levam são chamados de isolantes térmicos. Por exemplo, o plástico, a madeira, o isopor. Um exemplo bem prático para mim dar para vocês. Por exemplo, quando tem lá uma panela com água fervendo. O alumínio, o inox, né, o material que é feito a panela, ele vai estar aquecido, né? Ele é um condutor térmico. E se você tiver que chegar e pegar essa panela, se você vai automaticamente com a sua mão encostar no alumínio, no inox, no ferro, você vai se queimar. Por quê? Porque esse material ele é um condutor térmico. Ele está levando essa energia. O que é essa energia? O calor. Agora, se essa panela tiver um carro de plástico ou de madeira, você vai pegar tranquilamente, ou ele pode estar levemente aquecido, mas numa temperatura em que você possa pegar e não se queimar. Por quê? Porque esse plástico ou essa madeira, ele é um isolante térmico. Ele não conduz essa energia, ele não conduz esse calor. Agora, nós vamos ver a outra condutibilidade, que é a condutibilidade elétrica, né? Hoje, a maioria dos aparelhos que a gente tem na nossa casa, eles precisam de uma energia para funcionar. Como a televisão, o som, o chuveiro elétrico, a geladeira, o micro-ondas, forno elétrico, né? A palavra já fala que precisa da eletricidade. Então, precisa essa condutibilidade, algo que conduz essa energia até o aparelho para que ele processe algo que a gente quer, para a gente ter um resultado positivo disso. Essas partículas da matéria, ou seja, elas têm cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas, elas podem ser positivas e negativas. Quando um material ele é ligado na tomada ou
numa pilha, né, aquelas pilhas, ele forma a energia elétrica, tá? Ele está sendo conduzida a energia através da tomada ou da pilha para algum aparelho que você necessita utilizar. E essa energia, ela é organizada de forma ordenada para formar essa corrente elétrica, porque se não fosse ordenada, não daria um resultado positivo para nós, tá? E essa corrente elétrica que é levada faz com que os nossos aparelhos funcionem, tá? Alguns materiais, assim como nós vimos na outra condutibilidade, na elétrica também, alguns materiais são bons condutores elétricos e outros não. O condutor elétrico mais conhecido, né, é o cobre, que é um tipo de metal. É esse daqui, por exemplo, o cobre, todo fio elétrico, por fora, ele tem uma espécie de uma borracha, né, e dentro ele tem esse metal, que é o cobre, que é esse metal aqui, o cobre, que faz a corrente elétrica, que ele leva essa energia, formando essa corrente elétrica, e vai fazer com que o seu aparelho funcione. Seja esse cobre ligado numa tomada ou numa pilha. Lembrando que, para a gente fazer esse tipo de ligação, não pode simplesmente pegar esse fio de cobre e pôr numa tomada. É perigoso, pode dar uma descarga elétrica. O que é descarga elétrica? É levar um choque, né? E dependendo da situação, pode ser grave. Então, só para mostrar para vocês que a energia é conduzida através desse fio de cobre. E junto disso, então, nós podemos dizer que o cobre é o melhor condutor de energia. E assim como tem um bom condutor, na energia elétrica tem os isolantes térmicos, que são a borracha, que nem aqui do fio, porque não tem como deixar o cobre desencapado, né? Uma espécie de uma capa para a gente se proteger, para não sofrer a descarga elétrica. Então, essa borracha aqui, outra coisa que também serve de isolante térmico é a cortiça, né? Para quem não conhece, a cortiça é a rolha, o vidro, eles são isolantes térmicos que fazem com que a gente não sofra uma descarga elétrica. Os cabos e os fios elétricos, eles são usados geralmente nas instalações da energia da casa e de aparelhos, né? E todos eles são compostos por esse fio de cobre, que leva energia, que ele é um condutor de eletricidade, ele leva energia até a tomada ou até a pilha, tá? E devido a esse isolante térmico, que é essa borracha, ele nos dá a segurança que nós necessitamos para não sofrer essa descarga elétrica.